Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru, Pariman, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru, Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série em que lemos o Narada Bhakti Sutra, Tratado da Devoção. Sri Ramakrishna Paramahansa indicou que nesta era, a era de Kali, a era em que somos mais entorpecidos, temos maior dificuldade de compreender o espiritual, nesta época o único caminho é o mergulho profundo no amor e na devoção, e o Narada Muni explica muito bem como é isso. E o Narada Bhakti Sutra é um tratado que explica como é essa devoção que Narada ensina. Aqui estamos lendo os aforismos, muitas vezes um conjunto deles. Eu expliquei aqui no início que a literatura de aforismos, os sutras, Narada Bhakti Sutra, o sutra é um aforismo, e ele é uma sentença assim, muito curtinha, em que você precisa de uma explicação, de um contexto. E muitas vezes você precisa ler uma sequência para entender mesmo o que a mensagem significa. E claro, toda a composição é como se fosse uma japamala. Cada semente, cada conta, ela individualmente não poderia realizar o serviço, então ela precisa estar nessa fila, como uma guirlanda, a qual o conjunto delas alinhadas formam essa bonita composição. Então aqui estamos a partir do aforismo 51 hoje. E eu pretendo ir até o aforismo 60. Porque segue uma mesma linha. Aqueles que quiserem compreender toda essa exposição precisam acompanhar a série. Então, aqui existe uma playlist aqui no canal, playlist do Narada Bhakti Sutra. Acompanhe e vocês vão poder compreender o sentido dessa exposição espiritual que caracteriza a excelência do caminho da devoção. Muito bem. Vocês vão ter uma introdução, se explica um pouquinho quem é Narada, o contexto em que Sri Ramakrishna apresentou esse ensino como essencial, qual foi o ensino que ele indicou como essencial e qual aquele que ele disse que não era o caminho para esse tempo. Tudo isso pode ser compreendido nesse aprofundamento. Muito bem, meus amigos. O aforismo 51, o Sutra 51 diz: a natureza da devoção é indescritível, indefinível. E o 52 diz: como o sabor apreciado pelos mudos. Qual é o ponto? Você não pode descrever em termos materialistas aquilo que transcende o materialismo. Você não pode explicar em termos condicionados aquilo que transcende o condicionamento. É um pouco como a apresentação do Nirvana pelo Senhor Buda, não é? Se ele apresentasse algo, já não seria o Nirvana, porque seria tudo em meio às nossas contaminações da dualidade aqui. Então, a natureza da devoção é o amor. O amor não pode ser explicado. Você pode chegar próximo e dizer, mas quem não amou não conhece o que é o amor. Não tem como você dizer. Assim como se você comeu um determinado alimento, é difícil você fazer uma aproximação se a pessoa nunca comeu. Você pode dizer até alguma coisa que é parecido, mas exatamente igual não é. A pessoa precisa provar, Descreva o mel.
o gosto. Você comeu? Não. Então, como descrever? Não é verdade? Então, essa devoção, esse sentimento de amor profundo por Deus, ela não pode ser exatamente descrita. Ela pode ser experimentada. E essa é uma característica do caminho da devoção. E por isso que se aproxima tanto da verdade. E é a verdade em si. Bhakti é caminho, meio e fim. Então é por isso que Bhakti não é ritual religioso. Ritual religioso é um meio para se alcançar o amor. Então você pode realizar o ritual sem amor. Pode. Você está em busca do amor. Você está realizando para alcançá-lo. Então, é uma diferença. Já Bhakti, o amor, que é uma manifestação das práticas, ele já é em si o que você quer. Não é? Então, quando você ainda não viu Deus, mas você só pensa nele, você já está num estado, né, muito abençoado. E isso é muito difícil de se explicar para alguém que não alcança esse tipo de pensamento, né? A pessoa sempre vai subalternizar esse sentimento, né, essa ideia, às coisas que ele tem aqui na vida, que são todas ligadas ao egocentrismo, né? Então, o amor puro é muito difícil de ser compreendido por quem não o tocou, não é? Quando nós começamos a sentir falta disso, a nossa vida parece um pouco sem sentido. Por mais que tenhamos vidas abençoadas, né? Temos saúde, temos segurança alimentar, temos um teto, não vivemos numa guerra, temos pessoas que nos amam, temos apoios, né? As coisas estão bem na nossa vida, mas a gente sabe que existe algo na nossa alma que diz que não é só isso. Isso já é um começo, né, de uma percepção. Então deve existir esse amor maravilhoso que é inconcebível. Não significa dizer que seja inexistente. Muitas pessoas confundem, né? Algo que é inconcebível como algo que não existe. Tal é a alimentação, né? Muito bem. Aforismo 53 diz o seguinte: em alguns raros que são recipientes adequados, este amor tão puro se manifesta. Pois é, em alguns indivíduos no mundo, tal amor se manifesta. O caso de Sri Ramakrishna Paramahansa. Manifestou nele esse amor puro. Então por isso que ele foi um assombroso personagem. E outros, né? Que são assim. É raro isso, né? É raro. Este amor puro, sem atributos, sem o veneno dos desejos, aumentando a cada momento, ininterrupto, mais sutil, da natureza da pura experiência imediata, tendo alcançado o amor supremo, aquele, o devoto, vê, sente, compreende só isso, ouve só isso, fala só isso e pensa e contempla só isso. Veja, Sri Ramakrishna explicou, né? Os estados da mente. Os primeiros 3 degraus são da animalidade no homem, né? Ele dizia os portais do ânus, genitais e do umbigo. Necessidades fisiológicas, né? Comer, defecar, urinar, manter o corpo e o instinto da reprodução e do prazer sensorial, sexual e outros sentidos. Muitas pessoas vivem apenas nesses 3 estados da mente. Às vezes são presidentes da república, reis, diretores, sacerdotes, ministros. Só conseguem alcançar a vida animal. Tudo eles tratam como parte da cultura e tudo mais. Eles não têm outra dimensão que não seja a sua animalidade. Nesse tipo de estado da mente, o nascimento humano foi desperdiçado, segundo Sri Ramakrishna. Você nasceu para alcançar Deus. Não é nesses 3 primeiros estados da mente que você alcança Deus, que você anseia por Ele. Há um 4º estado, dizia Thakur. Quando você alcança, então, o portal do coração, dizia ele em sua linguagem simbólica, referindo-se também à ideia visual dos chakras, né? Sabe? Os pontos dos chakras. Você já viu essa ilustração? Uma pessoa sentada assim, uma postura de lótus, né? De meditação, e tem pontos luminosos, né? No seu corpo, até chegando da base da pessoa, né? Do ânus até a testa. É disso que Sri Ramakrishna está tratando, considerando isso como estados da mente, não como portais físicos no corpo, ok? Ele disse certa vez, né? Viu ele mesmo caminhando por dentro dele como se fosse um prédio e passando por estados. Tudo isso dentro da mente. Né? Então ele disse que quando chega no 4º estado, a pessoa percebe,
não é só isso, né? Não é só alimentação, reprodução e necessidades fisiológicas. Excreção. Não. É também perceber que você é um ser espiritual. Tá? Então a vida começa a ter um outro sabor. Só que avança nisso, então a pessoa chega num ponto, né? Sri Ramakrishna determinou o portal da garganta. Aí ele diz, só fala de Deus. Só fala de Deus. O assunto é Deus. E essa pessoa se torna tanto quanto monotemática para os outros, tão cansativa. Mas fazer o quê? Se ela chegou nesse estado da mente em que o assunto dela é apenas Deus. 24 horas por dia, se ela estiver acordada, ela vai estar falando de Deus. Às vezes vai estar fazendo outras coisas, tem que trabalhar, tem que levar os filhos no colégio, tem que... Mas o seu assunto, pano de fundo é Deus. E aí chegam a um sexto estado, que é o estado da testa, disse Ramakrishna, em que ele vê Deus. Né? Tendo alcançado o amor supremo, aquele devoto vê, sente, compreende só isso. Ouve só isso, fala só isso, e pensa e contempla só isso. Então, esse é um estado da mente que não pode ser, evidentemente, transmitido de modo acessível àqueles que estão aí nos 3 primeiros estados lá da animalidade. Esses, isso aí é porque temos muitas igrejas e poucos colégios. Vai dizer esse completo imbecil. Isso que ele vai dizer. Não vai poder alcançar nunca essa possibilidade, né? Existe aquele que já percebeu algo e fala assim, não, realmente eu não sou apenas um animal, eu não sou apenas uma coisa que misteriosamente fala, de fato deve ter uma alma. Esse já percebe e fala assim, que maravilha, hein? Então há esses outros estados, há essas outras descobertas, há pessoas assim, isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico, isso é temível. Mas isso é real, porque eu percebo realmente que eu também não sou só um monte de órgãos reunidos misteriosamente, feito vivo assim, do nada, indo pro nada, como pensam os inteligentes, né? Mas ainda não alcançou. Mas a pessoa já percebe, ela tem aspirações espirituais. Né? Muito bem. A devoção secundária é de 3 tipos, de acordo com a diferença na disposição da mente do devoto ou de acordo com o tipo de descontentamento dos devotos. Quais são os 3 estágios anteriores? Karma, Jhana e Raja. Essas disposições inferiores, né, antes de Bhakti, elas vão se dar muito pela questão do temperamento e também circunstâncias, né, de como o indivíduo se sente incomodado com o fenômeno da animalidade. Né? E aí diz... Porque assim, nesses estágios existe uma devoção secundária, ou seja, a devoção parece uma instrumentalização daquilo que a pessoa acha mais importante, né? Eu preciso ter alguma devoção para alcançar a ação purificada. Eu preciso de alguma devoção para alcançar conhecimento. Eu preciso de alguma devoção para alcançar a concentração na meditação. Tudo isso é uma devoção secundária. A devoção aqui não é o coração de tudo. É claro que aqui você não alcança a devoção verdadeira. Mas você tem esses modos da devoção secundária, que são os modos da ação, karma yoga, né? Jnana yoga, Raja yoga. Né? Aí diz aqui, quando cada um dos sucessores, cada um dos anteriores se torna mais nobre. Ou seja, quando você alcança estados, né? Sri Ramanujacharya dizia isso. Você começa primeiro como um karma yogi. Você quer fazer as coisas como servo de Deus. Você tem esse senso, né, de que você é o fazedor. Você não é o fazedor, né? Você é um instrumento do fazedor, do desfrutador que é Deus. Mas você pensa assim e você age assim. É um estado melhor do que o animal que só quer comer, beber, dormir, cruzar e esperar morrer um dia na sombra, né? Ele já está num estado melhor, sem dúvida. Mas ele ainda acha isso, né? Que na verdade o bom mesmo é ele fazer o bem, as coisas e tal, porque é muito importante ele para o mundo, né? O mundo precisa muito dele, né? Essas coisas, né? Fazedor, ele é o realizador das coisas. Muito bem. Mas ainda tem as aspirações espirituais. E aí avança um pouquinho e começa a compreender, não, na verdade eu sou um instrumento de Deus. Na verdade eu não sou fazedor, não. Na verdade eu sou parte disso. Na verdade Deus é tudo. Ele é dono de tudo. Não existe nada sem ele. Aí entra na dimensão do Dhyana. Veja, ele continua agindo no mundo. Aí o seu aspecto karma yoga melhora, se torna mais nobre, porque ele alcançou o ponto de Dhyana. Só que aí ele começa a pensar assim, eu preciso transcender um pouco o domínio da mente, eu preciso meditar.
Porque, na verdade, eu não posso alcançar tudo pelo conhecimento da razão, porque minha razão é tanto quanto contaminada, eu preciso purificar minha mente. Melhora o seu discernimento, porque ele começou a meditar. O que é meditar? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele começa a cantar os nomes de Deus. E aí ele melhora a qualidade da sua mente. Veja. Melhora o seu pensamento, melhora as suas ações também. Se torna tudo mais nobre. Veja, gradativamente as coisas vão melhorando para alcançar a devoção. Não é? Mais do que todos os outros caminhos, yogas, a devoção está prontamente disponível, facilmente alcançável. Veja, todos os outros caminhos precisam de muitos recursos. Para você ser uma pessoa ativa, realizadora, um karma yogi, você precisa ter mais talentos. Inclusive uma certa potencialidade de força, de rajas, né? Habilidades. Para você ser um pensador também, né? Porque é o que é um pensador. E nem todos têm a capacidade meditativa. É preciso ter uma série de elementos. Já a devoção, se você tem um coração, dizia um santo cristão, acho que Abapanglo dizia, como você pode ser um buscador de Cristo, você tem um coração. É isso. Você ama, você vive, você é uma pessoa, né? Você tem sentimentos. Então a devoção é natural. Ela está presente, ela é um fato, ela é concreta. Não é? Então você pode acessá-la mesmo que você não tenha grandes talentos. Né? O que não significa que o emocionalismo, okay? Mas é a potência natural do que você é. Muito bem. Como o amor não depende de nenhuma outra prova, sendo em si mesmo na natureza de uma prova, o amor é evidente por si mesmo. Que é verdade. Quando você ama, você é feliz. Bem-aventurança é o que quer, né? O Senhor Buda largou a sua linda esposa e seu amado filho e seu reino e todo o prestígio que ele tinha para buscar um modo de não sofrimento para sua amada e para o seu filho e para todos. Foi em busca de bem-aventurança, não foi em busca do desaparecimento, do vazio, do nada, da secura, do escuro. Não foi isso. Ele foi em busca da bem-aventurança. Então, quando você encontra o amor, o que é na vida? Uma vida sem amor. Uma vida sem alegria. Todas as coisas que você se envolve muito, você se apaixona por elas, né? Você se envolve com elas, você as ama de certa maneira. Então, o amor é da natureza disso, né? Quando você ama, você está feliz. E é isso que buscamos, todos. Né? Ele é evidente em si mesmo. Não é uma coisa assim, né? Que eu vou buscar aqui provas. Eu preciso perder peso para saber se o exercício está funcionando. Não é? Eu preciso vencer um debate para saber se minhas ideias são vitoriosas. Eu preciso estabilizar uma certa capacidade de concentração para saber se a minha meditação é boa. Tudo isso precisa de provas. O amor é um estado de contentamento. Não é? Também porque o amor é da natureza da paz e é da natureza do bem, a aventurança suprema. É isso. Alcançando o amor, você alcançou. Então, o caminho do amor, ele é meio e fim. Não é que você, para a devoção, eu quero chegar a Vaikunta, eu quero chegar naquele lugar tão belo, onde não há sofrimento. Não é nada disso. Pensar em Deus, estar com Ele no pensamento, é estar feliz nisso. Então, mesmo que você viva no inferno, você já alcançou a felicidade. Essa é a natureza da superioridade de Bhakti. Meus amigos, o essencial desses sutras está aqui. 18 minutos, acho que é um tempo bastante razoável. Recomendo a todos aqueles que mergulhem nessa série, acompanhem todos os episódios, vejam os anteriores, vejam com calma. Se tiverem questões, mandem para cá. Vamos conversar sobre esse estudo tão maravilhoso, tão edificante, que é um complemento, inclusive, da própria exposição do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita e que torna possível compreender todas as coisas, na verdade, que eu divulgo aqui e transmito aqui através desta minha rede social, por textos, por vídeos, por áudios. Né? Tudo é sobre esse caminho da devoção. Então, esse é o assunto fundamental, primordial aqui. Tá legal? É isso, meus amigos. Até a próxima, então. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.